Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O episódio de hoje, ele vai ser um episódio que eu queria fazer já fazia um tempinho. Na verdade, eu ouvi sobre esse caso faz alguns anos já, desde que lançou o documentário dele no Netflix. E eu sempre tive vontade de falar sobre ele, não vi muitas pessoas comentando sobre ele, minhas amigas nunca assistiram, então eu sempre fiquei esperando para ver se alguém falava alguma coisa, mas como eu não vi nada nem ninguém falando nada, eu tava querendo fazer fazia um tempo, eu sentei para realmente estudar esse caso e eu me lembrei o quão ele é chocante, e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Então vamos ao episódio. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Irei abordar feminicídio e violência doméstica. O caso de hoje é sobre Ruby Marisol e Marisela Escobedo. No caso de hoje, iremos para o México, em uma cidade chamada Juárez, que foi considerada uma cidade das mais perigosas do mundo. Ser mulher nessa cidade é como se carregar uma sentença de morte, de acordo com um documentário sobre o caso. As mortes de Juárez é uma expressão utilizada para falar sobre os feminicídios cometidos nessa cidade mexicana a partir de 1993. Geralmente, essas vítimas correspondem a mulheres jovens e adolescentes entre 15 e 25 anos de idade, de baixa renda, que tiveram que abandonar seus estudos para começar a trabalhar. Existe uma grande controvérsia sobre os números reais de assassinatos cometidos no México, ainda que é muito discutido no país o termo feminicídio, mas é reportado que cerca de 77% dos crimes cometidos contra mulheres acontecem na cidade de Juárez. Além da cidade de onde o crime de hoje aconteceu ser uma das mais perigosas, o México é considerado um dos países mais perigosos para mulheres no mundo. Mas mesmo com a taxa extremamente alta, ele ainda fica atrás do Brasil em número de feminicídios de acordo com a ONU. Então, já dá para termos uma noção que o caso de hoje irá se encaminhar. Ele falar da história de Marisela Escobedo, uma mulher e mãe que em 2008 começou sua luta e infelizmente levou à tragédia. Antes de falarmos sobre Marisela, o fato que iniciou essa tragédia foi o desaparecimento de Ruby Marisol, filha de Marisela, de apenas 16 anos de idade. Eles eram uma família muito grande, eles eram em 7 dentro de casa, mas Ruby era mais nova e com certeza a princesa da casa. De acordo com um documentário do Netflix sobre o caso chamado As 3 Mortes de Marisela, o irmão mais velho levava Ruby para todos os lugares, já que os pais estavam sempre trabalhando. Ele descreve sua irmã como uma menina que sempre foi muito alegre, inteligente e linda aos olhos da mãe e de muitos. Eles eram uma família muito unida e que sempre estavam um pelo outro. Em um certo dia, Marisela abriu uma loja de carpintaria e móveis e um homem surgiu pedindo emprego, e é quando Sérgio Rafael Barraza entra na história dessa família. Ele primeiro diz que precisava trabalhar para cuidar de sua esposa e de seus filhos. Então, Marisela acaba deixando ele trabalhar na loja um pouco, porque ela sentiu pena dele por estar desempregado com uma família para cuidar. Já Ruby estava fora da cidade de Juárez para poder estudar, mas nas férias ela acabou voltando para a cidade natal e é quando ela conhece Sérgio. Ele era mais ou menos 8 anos mais velho que ela. Ela estava na escola ainda e ele já era um adulto. Ele tinha 21 anos na época, enquanto Ruby tinha apenas 13 anos de idade, o que já começa errado. Ele ficou encantado por ela. Sérgio teve um interesse gigantesco pela menina. E logo, mesmo tendo uma esposa e filha, eles começaram um namoro. A mãe de Ruby diz que ela nunca aprovou o relacionamento dos dois. Ela diz que até mesmo contratou um advogado porque ela era menor de idade e ele já tinha atingido a maioridade. Mas ela sabia que a filha nunca iria contra o namorado ou muito menos se separar dele. É descrito que Sérgio mantinha Ruby em seu apartamento o dia todo, isolando-a do resto da família e, consequentemente, fazendo que ela ficasse afastada da família por um tempo. A família dela decidiu não intervir na decisão de Ruby de ficar com Sérgio, porque eles queriam que ela ficasse por perto. Eles também entraram em um acordo entre si para sempre estar em contato com Ruby para garantir que estava tudo bem com ela. O que acontece muito em caso de relacionamentos tóxicos, o parceiro quer que a vítima desse tipo de relacionamento fique cada vez mais isolada da sua família, amigos e parentes, porque assim a vítima fica somente para o parceiro.
e fica cada vez mais fácil manipular a vítima que sofre dentro de um relacionamento tóxico. E é quando Ruby, depois de 2 anos namorando Sérgio, descobre que ela estava grávida, com apenas 15 anos de idade. E isso faz com que ela se aproximasse da sua família novamente, principalmente de sua mãe. É descrito que Ruby e Sérgio passaram por muitas dificuldades, pois ele estava desempregado e mesmo que Ruby nunca tenha dito nada para sua família, eles perceberam que ela começou a passar a tarde toda com a criança na casa da mãe, até mesmo durante as refeições, o que fez a mãe imaginar que elas estavam sem dinheiro até mesmo para comer. Marisela até mesmo desocupou um apartamento pequeno que ela tinha como depósito para que o casal pudesse morar, porque ela sabia que a situação dos dois não era nada boa. Até que um dia, em dezembro de 2008, os irmãos de Ruby foram checar como estava a irmã e descobriram que o apartamento que eles estavam ficando estava completamente vazio. Eles ficaram assustados e vão até a casa da mãe de Sérgio. E é quando eles descobrem que Sérgio, a filha do casal, estava com ele, mas Ruby não estava com ele em lugar nenhum. Sérgio diz para a família de Ruby que ela tinha fugido com outro homem e deixado ele com a criança para cuidar. Mas a família dela sabia que ela nunca iria deixar a filha para trás, principalmente para fugir com outro homem. Ele não quis falar mais com a família, não quis dizer quem seria esse outro homem, e eles acabaram deixando por isso mesmo naquele dia. No dia seguinte, eles vão até a casa de Sérgio novamente, e ele não estava mais na casa da mãe, o que deixou as coisas muito suspeitas. Mas ainda porque a família não acreditou que a menina de apenas 16 anos de idade iria fugir com outro homem assim, deixando a sua pequena filha para trás. Eles mesmos começaram a busca por Ruby em todos os lugares que vocês podem imaginar, até mesmo em prostíbulos, porque infelizmente nessa região o número de meninas entre 14 e 16 anos que acabavam trabalhando nesses lugares era muito alto. Eles contam para o documentário que eles foram em diversos lugares perigosos da cidade e que eles tinham uma grande esperança de poder encontrá-la em algum desses lugares, mas eles não obtiveram sucesso. Ruby tinha simplesmente sumido sem deixar nenhum rastro. Marisela conseguiu prestar queixa e finalmente dar Ruby como desaparecida apenas 1 mês e meio depois, o que já mostra aqui o quão falho o sistema no México, principalmente em Juarez, realmente era. Porque nós que estamos acostumados a ouvir histórias sobre true crime e casos sobre pessoas desaparecidas, ficamos chocados quando a polícia demora mais que 2 dias para que uma pessoa seja considerada como desaparecida. Imagina a angústia e a tortura que foi para a família de Ruby contar com as autoridades nas buscas do desaparecimento dela. A polícia dizia para a família que ela tinha fugido, que não tinha nenhum indício de algum crime e que não tinha nada que eles pudessem fazer, mas Marisela foi muito insistente desde o começo, até que finalmente assentaram as queixas para dar Ruby como desaparecida. É reportado que Marisela começou a fazer uma investigação sozinha pelo desaparecimento de sua filha. Ela fala que foi uma tortura ter que pensar em esperar a polícia fazer alguma coisa, que ela mesma tinha que fazer algo para poder achar sua filha. Somente em fevereiro é reportado pela promotoria que eles realmente iriam começar a procurar por Ruby, sendo que ela tinha desaparecido em dezembro de 2008. Eles primeiramente começaram a distribuir panfletos com fotos dela e diversas outras mulheres que estavam consideradas como desaparecidas pela cidade, e também eles foram no bairro onde Ruby tinha sido vista pela última vez, pedir pelo apelo da população para que qualquer pessoa pudesse colaborar com as investigações sobre o desaparecimento de Ruby. E é quando um jovem diz que tinha uma informação e sabia o que tinha acontecido com Ruby. E ele queria se encontrar com Marisela pessoalmente, para poder contar para ela o que ele sabia. Mesmo que todos ali acharam extremamente perigoso que a mãe de Ruby fosse a um local determinado para o jovem poder contar o que lhe tinha acontecido, Marisela foi mesmo assim, e eles obtiveram a primeira informação sobre o que poderia ter acontecido com Ruby. Esse jovem disse que era de noite e eles estavam com seus amigos na rua quando Sérgio aparece de carro, dizendo que ele precisava de ajuda para mover alguns móveis. E ele disse que ele não estaria sozinho, ele estaria com seu irmão e mais um homem não identificado. E é quando o jovem diz que o irmão de Sérgio teria dito que o irmão dele tinha matado a mulher. E ele e os amigos perguntam para Sérgio se era verdade e ele afirma que ele tinha matado a própria esposa. O jovem então diz que eles jogaram o corpo dela em um aterro onde eles tinham jogado ela e ateado fogo em seu corpo.
Marisela pergunta ao rapaz o porquê ele estaria dizendo aquilo para ela. Ele diz que tinha acontecido a mesma coisa com a irmã dele, e a mãe dele o incentivou a contar a verdade, porque eles estavam passando pela mesma coisa. E mesmo chorando e não querendo acreditar que o que tinha acontecido, Marisela convenceu esse jovem a testemunhar para que uma denúncia fosse feita contra Sérgio. Agora, com o caso e com um possível suspeito, a polícia finalmente ia fazer alguma coisa. Eles finalmente começaram a fazer buscas por Ruby, mas Marisela não descansou em nenhum momento, porque ela fala que ela sentiu que se ela não estivesse por perto, nada teria sido feito para poder encontrar Ruby, mesmo que fossem os restos mortais dela. A primeira busca no aterro que o informante tinha dito foi feita pela família de Ruby e muitos voluntários, parentes e amigos que queriam ajudar a família Escobedo. Marisela fala que sempre teve esperança de que aquilo seria mentira, mas ela tinha que fazer isso. O local onde eles tinham jogado o corpo de Ruby era uma área onde descartavam ossos e restos de porcos e vacas, o que fez com que a busca ficasse mais difícil e muito complicada. Porém, mesmo com os esforços de várias pessoas, eles não conseguiram encontrar nada. Uma jornalista que acompanhou o caso fala para o documentário que o único que sabia o que tinha acontecido e aonde a neta de Marisela podia estar era Sérgio e ele estava desaparecido. Ele tinha simplesmente sumido depois dos irmãos de Ruby irem até ele a primeira vez perguntar sobre ela. E é quando alguém que não é citado vende uma informação para Marisela e ela consegue o telefone do local onde ele estava escondido. E depois de conseguir sozinha aonde era a residência do telefone, ela vai até o local procurar por Sérgio. E isso tudo ela conseguiu fazer sem a ajuda da polícia. Tudo que ela tinha conseguido até o momento era por puro esforço inteiramente dela, os esforços que ela fez para que as pessoas pudessem vir à frente e dar informações para ela sobre o que eles sabiam do desaparecimento de Ruby. E é quando a família descobre que Sérgio estava mesmo no local que o informante tinha dito para a mãe de Ruby, e eles acionam a polícia. E então, em julho de 2009, Sérgio é preso e ele nega a princípio que ele tem algum envolvimento no desaparecimento de Ruby ou que ele tenha matado. Mas depois de várias horas no interrogatório, ele finalmente confessa que ele tinha matado Ruby porque ele tinha encontrado ela com outro homem. Os policiais foram até a casa do casal, não viram sinais de violência e finalmente encontraram os restos mortais carbonizados de Ruby Marisol depois de Sérgio ter informado o local para eles. Eles descobrem que 3 dias antes de Sérgio ter assassinado Ruby, ela fez menção de que iria deixar ele. A família acredita que ela tenha percebido que ele não era a pessoa que ela achava que ele realmente era, e falam que seria o motivo por trás da morte de Ruby. Ela chegou a dizer que ela não queria mais ficar com ele, e então ele teria matado, porque ele não podia pensar na ideia de que outro homem poderia ficar com Ruby. A mãe dela, Marisela, fala para o documentário quando finalmente a polícia achou os restos mortais de sua filha, ela foi por dias andando pela região para ver se encontrava mais restos de Ruby. Os irmãos dela acrescentam que era de cortar o coração ver a mãe deles no meio do aterro, onde jogaram os restos de porcos, ter que procurar e achar restos mortais da própria filha. Todos ficaram perplexos com o tipo de lugar que Sérgio teve que desprezar o corpo de sua esposa, principalmente por ser um lugar como aquele. Após algum tempo depois dos restos mortais de Ruby serem encontrados, haveria um julgamento de Sérgio. Esse seria o primeiro feminicídio a ser julgado em um novo sistema no México na cidade de Juárez, que foi implantado para poder combater a impunidade dos feminicídios que vinham acontecendo, principalmente no decorrer dos anos 90. Marisela sempre dizia para seus filhos que ela jamais deixaria que o caso de Ruby se tornasse mais uma estatística, mostrando realmente o medo que ela tinha que o sistema pudesse falhar, como se havia acontecido milhares de vezes, principalmente em casos de feminicídio. E foi quando Marisela começa a fazer protestos para que a justiça fosse feita no caso de sua filha. Ela começa a fazer uma caminhada carregando a foto da sua filha, da procuradoria até o fórum, uma semana antes do julgamento começar. Ela protestava para que Sérgio pegasse a pena mais severa que a lei permitisse pelo assassinato de sua filha. Marisela foi chamada de louca. Muitas vezes, ninguém conseguia entender o porquê a mulher decidiu protestar. Era como se ela tivesse enlouquecido depois que sua filha foi morta. E foi quando, em abril de 2009, o julgamento aconteceu. E lá foi dito e confirmado pela primeira vez a versão daquele rapaz que informou a mãe de Ruby um local
aonde teriam deixado o corpo de sua filha. A versão era que o irmão de Sérgio, Rafael, afirma que ele chegou totalmente alterado na casa dele, dizendo que ele tinha matado a sua esposa e ele precisava da ajuda para retirar o corpo dela. E é quando eles pegam um carro que estava no nome do padrasto de Sérgio, e isso tem provas físicas, porque o padrasto dá queixa na polícia quando ele descobre que o carro não estava na garagem como ele tinha deixado. Porém, no julgamento, o padrasto de Sérgio muda seu testemunho para favorecer seu enteado, ao invés de falar a verdade. Ele teria dito que ele não tinha pegado o carro dele e que foi, na verdade, somente seu outro enteado. O rapaz que deu a informação para a mãe de Ruby testemunhou também, e a identidade dele foi preservada. Então, não sabemos quem ele realmente é, mas ele testemunha afirmando a sua versão, dizendo que Sérgio tinha chegado com seu irmão e dito que ele tinha matado sua esposa e que precisava de ajuda para se livrar do corpo dela. Então, ele queima o corpo de Ruby com a ajuda dos rapazes. E com os especialistas, eles conseguiram confirmar a versão do rapaz contou no seu testemunho. No julgamento, tanto Marisela quanto Sérgio tiveram o direito de falar. E é algo impressionante como Sérgio fica com um sorriso bizarro no rosto quando ele dizia que ele queria pedir perdão pelo que ele fez, que ele sabe a dor que ele causou para Marisela e para a família dela, e que ele sabe que ela não vai perdoar ele, e Marisela até mesmo chegou a dizer isso, que ela jamais iria conseguir perdoar e esquecer o que ele fez com sua filha, e que ela se culpava por não ter afastado ela dele, que ela ainda complementa falando que ela preferia ter sua filha brava com ela por decidir afastar os dois do que ter que viver a dor que ela vive depois que perdeu sua filha. E com o fim das declarações dos dois, os 3 juízes iriam deliberar por algumas horas e todos tinham a impressão de que a justiça seria feita, porque o caso de Ruby foi grande e como foi o primeiro caso julgado por feminicídio na cidade de Juarez, todos achavam que a justiça seria feita. Mas o que vocês já puderam perceber, não é assim que vai seguir a história de hoje. Senão, eu não estaria contando esse caso para vocês. Depois de deliberar por algumas horas, os juízes voltaram para falar sobre a decisão que eles tinham tomado. E é aqui que começa a verdadeira luta e uma série de eventos. No caso de injustiça, Sérgio Rafael foi absolvido de todas as acusações. Sim, vocês escutaram certo. Ele foi absolvido de todas as acusações. E é possível ver a reação de todos no tribunal, que ficaram enfurecidos com o veredito e é de cortar o coração ver Marisela desabar e ela não conseguiu nem ficar para ouvir o resto da sentença de Sérgio, porque ela ficou desolada com o veredito. Depois de algumas horas, Marisela já estava pensando no que iria fazer, no seu próximo passo. Ela e sua família tinham planejado mais um protesto. Ela chega a dizer para uma entrevista que o sistema mataram sua filha novamente com aquela sentença. E por isso que o documentário tem esse nome, porque falam que Marisela morreu 2 vezes, uma quando a sua filha foi assassinada e outra pelo sistema judiciário não ter condenado Sérgio pelo crime que ele confessou que cometeu. E é uma coisa que vocês devem estar se perguntando: como que ele foi absolvido das acusações se ele mesmo confessou? Essa é uma resposta que infelizmente eu não tenho certeza. Talvez tenha sido porque naquela época muitos homens foram absolvidos mesmo confessando que tinham matado suas parceiras. Não era algo comum na época e para o lugar que aconteceu o crime ter alguém preso por feminicídio. E os juízes que deliberaram e absolveram Sérgio disseram que a promotoria não deu provas o suficiente para provar a participação ou a responsabilidade dele no homicídio de Ruby Marisol. Todos os dias, Marisela caminhou mais de 10 quilômetros para protestar a sentença de Sérgio pelo assassinato de sua filha. Ela, em cada vez que ela fazia, criticava o sistema de justiça, o que chamou muita atenção de toda a mídia, que, mais uma vez, viram como ela era uma mulher que tinha enlouquecido após o assassinato de sua filha. Ela chegou a dizer para uma entrevista o seguinte: "Não tenho mais medo de nada, não temo mais a morte, que é o pior que poderia acontecer. Enfrentei as autoridades, o governador e qualquer um que precisei. Onde quer que a minha filha esteja, quero que ela saiba que eu a amo e que não descansarei até conseguir justiça." E ela ainda fala que ela protestaria todos os dias de sua vida até que a justiça fosse feita se necessário. E foi exatamente isso que ela fez. Não teve um dia que ela não ia nas ruas para protestar. Os juízes que a absolveram foram muito criticados pela mídia. Até mesmo foram ridicularizados por todos, porque o público em geral
não conseguia entender o porquê os 3 juízes, mesmo com um homem que tenha confessado, que tenha matado sua esposa, e até mesmo no último dia do julgamento ele pede perdão pelo que ele fez, tenha sido absolvido. Eles foram em vários programas de televisão tentar se defender, mas a mídia caiu em cima neles. O especialista fala, na época em que aconteceu o fato, que as confissões eram tiradas muitas vezes por tortura. Então, as confissões perderam seu status de prova incontestável. Então, mesmo que Sérgio tenha confessado que ele tinha matado Ruby, e até mesmo dado o local da onde o corpo dela estava, a confissão dele não valia nada para os juízes. O especialista ainda diz que as confissões não valem nada se são autoincriminatórias, ainda mais sem a presença de um advogado. Eles queriam provas físicas e forenses que colocava Sérgio na cena do crime, mesmo que fosse como participante ou o autor do crime. Então Marisela conseguiu contratar uma advogada de direitos humanos para que ela pudesse revisar o caso de sua filha. Então, essa advogada pede para revogar a sentença de Sérgio e o Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, anular a sentença de Sérgio e o declarou culpado pelo homicídio de Ruby Marisol. Só que até tudo isso acontecer, Sérgio havia sumido e ninguém sabia de seu paradeiro. Então, Marisela diz para uma entrevista que ela somente conseguiu uma parte da vitória, porque só estava escrito em um papel que ele era culpado e que deveria ser preso, porque ele continuava como foragido, mas pelo menos ele era um foragido agora da polícia. Como uma sentença de culpado, a polícia deveria ter emitido um alerta para todos os estados sobre a ordem de prisão de Sérgio Rafael. Mas é claro que vocês ouviram certo mais uma vez, quando eu disse que deveria ter feito isso, porque a polícia não fez nada. Então Marisela tinha mais uma luta pela frente, fazer com que a polícia, ou até mesmo ela, encontrasse Sérgio para que ele fosse preso. Ela foi atrás de todos os policiais que ela encontrava pela rua para mostrar o mandato de prisão de Sérgio e que ele estava foragido, e ela até mesmo chegou a ir à Cidade do México para protestar e se juntar às mães que tinham filhas desaparecidas para ficar do lado delas, até mesmo protestarem juntas. Marisela até mesmo chegou a ir em diversas procuradorias de diversas cidades para mostrar que Sérgio estava procurado pela polícia, e mesmo que tenha diversos lugares que simplesmente ignoraram o pedido, Marisela conseguia uma boa cobertura na mídia. A procuradoria responsável pelo caso fala que eles tinham alertado sim que Sérgio era um procurado e que ele era um dos milhares que estavam como fugitivos. Mas Marisela e sua família negam que a polícia tenha sido avisada ou que qualquer policial que eles perguntaram falaram sobre o caso de Ruby. Nenhum tinha ideia da ordem de prender Sérgio. Marisela chegou a dizer: "Não quero que a morte de minha filha seja em vão. Os homens que cometem violência contra as mulheres vão aprender que as penas não são somente no papel." Marisela obteve uma informação que Sérgio estaria com uma namorada da mesma idade de Ruby e que essa namorada estava grávida. Então ela descobriu aonde Sérgio estava e, lógico, que ela chegou a ir até a cidade da onde Sérgio estaria e eles começaram a fazer protestos pela região para que as pessoas pudessem ajudar eles a procurar por Sérgio para que ele fosse finalmente preso. E é quando Marisela descobre onde exatamente ele estava escondido, informa a polícia dando o endereço e tudo para ele de mão beijada. E a polícia finalmente faz uma operação no local exato. Só que o Sérgio conseguiu fugir da polícia. Ele estava armado e disparou em direção de alguns policiais, o que complicou mais ainda a operação. E essa seria a desculpa que a polícia deu sobre esse caso. Até mesmo os procuradores que foram responsáveis pelo caso falam que foi uma operação extremamente mal executada, porque, pelo que parece, Sérgio tinha um informante de que a polícia estaria atrás dele e, por isso, ele teria conseguido fugir com uma arma para escapar da polícia. Mas isso não desanimou Marisela. Ela continuou sua busca com a sua família, sem a ajuda de nenhum policial ou da procuradoria. E é quando, mais uma vez, eles conseguiram encontrar onde Sérgio estava. Eles alugaram uma casa próxima dele e ficaram vigiando ele. Só que eles passaram meses que eles souberam dessa informação e eles não conseguiram confirmar antes de contar para a polícia que Sérgio estava realmente ali. Até que um dia, eles finalmente veem Sérgio com a sua namorada saindo do carro do meio da madrugada. E é quando eles vão atrás dele de carro, só que Sérgio sabia que eles estavam atrás dele. Eles percebem que Sérgio estava com uma caminhonete e que somente por isso eles imaginaram que ele estaria trabalhando para um cartel
de bandidos perigosos no México, e eles perceberam o quão perigosa a situação toda era. Pelas investigações de Marisela e de seu filho mais velho, eles descobriram que ele tinha se tornado uma pessoa de certo poder no quartel chamado Zeta, e somente com a autorização deles, eles poderiam acionar a polícia para decidir se eles iriam ou não entregar Sérgio a eles. Eles ainda falam que existe um trato entre as autoridades e o crime organizado, onde limita a apreensão de determinadas pessoas e até mesmo onde policiais poderiam ir atrás de alguém para prender, o que com certeza complicou ainda mais as coisas para eles. Foi quando Marisela se tornou uma mulher que estava sempre em protestos, principalmente contra o feminicídio no país e também o tráfico de humanos. Ela continuou sua luta por 2 anos, mas ainda ela protestava por sua filha e para que a justiça fizesse alguma coisa. De acordo com a jornalista que acompanhou o caso na época, disse que foi quando Marisela voltou para a cidade para continuar os protestos na frente da Promotoria da Justiça, pois ela tinha todas as informações de onde Sérgio estava e com quem ele estava trabalhando, e a polícia tinha que fazer o papel deles e ir atrás deles. Ela fez tudo que ela podia dentro da lei, mas ela nunca fez algo ilegal ou algo que pudesse colocar ela em mais problemas. Marisela enfureceu muitos que estavam no poder na época. Ela fez diversas afrontas direcionadas a governadores da época e, em geral, a procuradoria, que ela sentia que eles não estavam fazendo nada por ela ou para que Sérgio fosse realmente preso. E foi quando ela finalmente começou a falar com o procurador da justiça na época e ela contou tudo para ele, como ela descobriu sobre Sérgio, sobre que tipo de organização ele estava trabalhando, sobre as ameaças que ela mesma disse que ela recebeu de Sérgio, tudo. E o procurador prometeu que ele iria fazer alguma coisa a respeito. Marisela deu uma declaração depois dizendo que mesmo que o sistema falhou com ela e com o caso de sua filha, ela iria acreditar nas palavras do procurador de justiça. Mas mesmo assim, Marisela continuava indo todos os dias na frente da Procuradoria-Geral para protestar e pedir justiça pela morte de sua filha. Marisela Escobedo Ortiz nasceu dia 12 de junho de 1958, fazendo dela uma geminiana nascida no México. Ela é descrita como uma mulher que sempre foi muito batalhadora, que sempre estava batalhando muito pelo seu futuro e mais pra frente pelos seus filhos. Ela era uma enfermeira formada e eles acabaram se mudando para a cidade de Juarez. Ela é descrita por todos como uma mulher que sempre estava sorrindo, sempre muito alegre e contente com a vida que tinha, e que ela era uma mãe muito presente, mesmo que ela trabalhasse em um hospital como enfermeira. Isso nunca a impediu de dar atenção e o carinho para seus filhos. Todos que falavam de Marisela, eles sempre tinham um sorriso no rosto, porque ela era uma mulher muito generosa e batalhadora, e chegam a dizer que para ela não tinha desafios, que ela sempre encarava tudo que vinha pela frente. Ainda mais se fosse para seus filhos, ela enfrentaria o mundo por eles. Sua irmã fala para o documentário que depois que aconteceu com Ruby, ela mudou completamente. Parecia que ela havia se tornado outra pessoa. Que o que a mantinha de pé era a sede por justiça. Muitos chegaram a dizer para que ela parasse um pouco com os protestos, para que ela pudesse descansar por sua saúde mental e pelo seu bem físico. Mas nada no mundo mudaria a ideia dela. Marisela nunca desistiu de trazer justiça para sua filha. E foi assim que aconteceu a segunda tragédia do caso de hoje. No dia 16 de dezembro de 2010, Marisela estava determinada a procurar com as manifestações na frente da Procuradoria-Geral. Ela estava determinada a passar até mesmo o Natal, se fosse necessário, para que ela pudesse capturar Sérgio. Ela começou a arrumar o acampamento por volta das 8 horas da noite. É quando o carro se aproxima e Marisela consegue ver esse carro se aproximando. E quando o homem sai e corre atrás dela. Eles atravessam a rua, Marisela tenta fugir desse homem, mas infelizmente ela não conseguiu. O homem atira na cabeça dela e Marisela é morta na rua, na frente da procuradoria da cidade, e seu atirador logo em seguida foge do local. Marisela morreu instantaneamente, não teve nada que alguém pudesse fazer por ela. Marisela lutou até seu último momento lutando por justiça. Ela morreu por sua filha. Ela não desistiu um segundo, mesmo com toda a situação, era muito perigosa, a partir do momento que eles descobriram que Sérgio estava envolvido com um crime organizado, mas isso não parou Marisela. Infelizmente, ela morreu sem que o assassino de sua filha fosse preso. Todos os parentes e amigos de Marisela falam para o documentário
que eles sabiam que isso iria acontecer. Ninguém ficou em choque ao descobrir que ela tinha sido assassinada. O assassinato de Mariziela Escobedo rapidamente se transformou em uma notícia internacional, e a ONU emitiu um comunicado onde eles condenavam o assassinato e a falha de proteção no México aos ativistas sociais. A cidade de Juárez inteira se reuniu, indignados com a morte de Mariziela. Foram às ruas e continuaram a protestar. O que diz no documentário foram manifestações importantes que aconteceram, como por exemplo, quando o público acendeu velas ao redor do Palácio do Governo em sua homenagem, e faziam caminhadas protestando, dizendo que continuariam a luta de Mariziela, que a morte dela não seria em vão. O filho mais velho de Mariziela disse em seu enterro: "Estamos aqui reunidos para nos despedir de minha mãe. Ela lutou até o fim e morreu na linha de fogo. Como meu irmão diz, nossa mãe foi uma heroína, porque ela fez coisas que ninguém mais na cidade fez, contra tudo e todos, mesmo que parecia que iria desmoronar, como quando libertaram o assassino de minha irmã, ela se levantava novamente e nos deu uma lição de força." E um dia após o enterro de Mariziela, a capitaria de seu namorado foi queimada e assassinaram seu cunhado, pois acharam o corpo dele com um saco na cabeça e um arame em volta do pescoço, mostrando que não seria sido um incêndio acidental e que a morte do cunhado dela não tinha sido um acidente também. Foi quando o filho mais velho de Mariziela decidiu, com sua família, que ele iria deixar a cidade que eles cresceram, porque ele sentiu o real perigo que eles estavam correndo. Ele até mesmo diz no documentário que ele sabia que eles estavam vindo atrás dele. Ele pediu asilo político nos Estados Unidos e eles conseguiram se mudar em El Paso, no Texas. Mesmo de longe, ele resolveu fazer protestos na frente do consulado mexicano nos Estados Unidos, pedindo justiça por sua irmã. E os protestos na cidade de Juárez continuaram, porque começaram com muita força os movimentos contra a violência contra a mulher, e como Mariziela, eles ainda lutavam por justiça por sua morte e pela morte de sua filha. A sociedade ficou indignada com o desfecho da história. Mariziela foi morta na frente do Palácio do Governo, quando ela tinha denunciado todo o esquema que eram as facções criminosas com o governo e com a polícia. A jornalista que fez entrevista para o documentário fala que Mariziela fez muito mais do que lutar por justiça. Ela expôs todas as falhas do sistema judiciário do México para o país e para o mundo. E é quando o governo anuncia que eles prenderam o homem que teria matado Mariziela, e que o nome dele era Wicked, e que eles teriam como provar cientificamente. O homem dá entrevista e fala que ele foi o responsável por atirar em Mariziela, e que ele seguia ordens da organização criminosa que ele fazia parte. Porém, ninguém acreditou nessa história, porque as evidências que a polícia apresentou se resumiam basicamente somente na confissão do homem e na arma do crime, que foi comprovado que era a mesma arma do crime, só que não foi comprovado que ele era a pessoa que tinha pegado nessa arma. A família de Mariziela acredita que o real assassino de Mariziela tenha sido o irmão de Sérgio, Andy. O irmão de Mariziela estava com ela no dia de seu assassinato, e ele diz que ele nunca esqueceria o rosto do homem que matou sua irmã, e que ele tinha certeza que o homem que foi apresentado pela polícia não era o mesmo que ele viu no dia do crime. Porém, a Procuradoria totalmente ignora essa informação e falam que eles já tinham concluído as investigações sobre o assassinato de Mariziela. Até que um dia, Wicked, o homem que tinha sido apresentado como o assassino de Mariziela, diz, depois de ser preso, que ele não era o responsável por isso. Ele afirmou que ele foi torturado para confessar ter assassinado Mariziela e que ameaçaram sua mulher e seus filhos, então ele disse que ele faria qualquer coisa para que eles não machucassem sua família. Então, a procuradora que ficou responsável por Wicked diz imediatamente para um juiz e eles seguiram um protocolo para determinar se alguém for torturado. Só que no dia 31 de dezembro de 2014, foi anunciado pela Procuradoria que o homem que estava preso pelo assassinato de Mariziela havia morrido de um infarto fulminante na cadeia. Porém, a mãe de Wicked exige uma necrópsia, e é quando a Procuradoria retrata a causa da morte dele e falam que ele foi estrangulado por um seu companheiro de cela. Só que uma coisa que eu deixei para falar agora, porque eu queria deixar o negócio do suspense. Ele foi morto em uma prisão de segurança máxima. Sim, eu sei. A corrupção e a manipulação das autoridades, desde que Sérgio foi considerado como procurado pela justiça, é gigantesca. Infelizmente, até o momento que eu fiz a pesquisa para o episódio de hoje, não houve nenhuma mudança nas investigações e o caso de Mariziela foi considerado como concluído. O filho de Mariziela fala para o documentário que mesmo que eles entregassem a pessoa que tinha cometido isso,
eles não iriam fazer nada, porque o sistema judiciário do México foi falho desde o começo, quando eu contei para vocês que Sérgio foi primeiramente absolvido das acusações. E foi quando o filho dela fala que ele desistiu de tentar, porque não era como se ele tivesse ideia de quem teria feito isso ou onde Sérgio poderia estar. Eles sabiam de tudo, porém as autoridades no geral não fizeram nada. Ele diz que ele não conseguia ser feliz, que ele não tinha paz, que ele acordava todos os dias pensando na sua mãe, em Sérgio e no irmão dele. Ele ainda diz que lidar com as autoridades mexicanas é uma perda de tempo, palavras deles, não a minha. Mas o que parece, depois do que conversamos sobre tudo o que aconteceu no caso de hoje, vimos que as autoridades e o sistema judiciário mexicano falhou muito com Ruby, com Marisela e com milhares de outras mulheres que foram mortas por seus parceiros. Só que aqui que acontece mais uma coisa que com certeza vai deixar todo mundo chocado. Sérgio é encontrado morto, depois de ficar dias como indigente, até que sua esposa, na época, finalmente confirmou que era Sérgio Rafael, o assassino de Ruby. Ele foi morto em um tiroteio por militares em dezembro de 2010 e ele não cumpriu os 50 anos que Marisela tinha lutado para conseguir. Ele foi morto devido às suas ações criminosas por estar envolvido em uma facção criminosa. Ele não foi preso nem por nenhum dia pelo que ele fez por Ruby. A família de Ruby diz que Sérgio saiu impune do que ele fez com ela, que ele não ficou um segundo preso pelo que ele fez. Ele foi morto por outro motivo e mesmo assim, a família diz que o que eles mais queriam e que Marisela lutou por anos foi que ele cumprisse a sua pena na cadeia, que ela lutou tanto para conseguir. Uma injustiça atrás da outra. Uma coisa que o documentário traz e que é importante trazer aqui para vocês é que existem muitas Rubys por todo o mundo e muitas Mariselas que lutam por justiça pela morte de suas filhas, que infelizmente até hoje não há justiça por essas mulheres que perderam a vida por seus parceiros e muitos saíram impunes. O que Marisela fez por sua filha foi algo gigantesco, que eu acho que ela não tinha noção da magnitude das suas ações que ela trouxe para o país. Ela moveu montanhas, e não foi somente por Ruby, mas por todas as mulheres que foram violentadas por seus companheiros. Ela trouxe justiça pela primeira vez em um caso de feminicídio que antes de Ruby não era nem reconhecido no país. Sérgio foi o primeiro dos homens a ser condenado por feminicídio e Marisela conseguiu uma pena altíssima para ele, que infelizmente a justiça não foi capaz de simplesmente ir atrás dele e fazer uma investigação sobre o paradeiro dele e prender ele pelo crime que ele cometeu. Marisela expôs muita sujeira do governo mexicano e não teve medo nenhum segundo. E até hoje, várias pessoas que ficaram do lado de Marisela ainda lutam pela sua filha. Fazem uma manifestação onde Marisela foi morta para homenagear sua memória e ainda buscam por justiça. Porque não se esqueçam que o homem que matou ela continua impune pelo crime que aconteceu. Marisela representava uma esperança para as mulheres e vítimas mexicanas. Ela lutou por 2 anos por justiça. Ela chegou a dizer, de acordo com a advogada que trabalhou ao lado dela, para conseguir a pena de Sérgio fosse revogada, e essas foram suas últimas palavras, que ela queria que o feminicídio de sua filha fosse o último no México, o que infelizmente não foi. Eu quero deixar aqui as palavras de Marisela. Saiam de suas 4 paredes. Uma porta se fecha hoje, amanhã outra se abrirá. Você pode continuar buscando até o fim do mundo, pela liberdade de nossas filhas, para que elas não sejam vítimas de violência e abuso, muito menos de assassinato. Marisela se tornou um símbolo de luta contra a violência contra a mulher no México. E em 2019, uma ação judicial foi movida ante a Corte de Comissão Interamericana dos Direitos Humanos para determinar a responsabilidade do Estado mexicano no caso de Marisela e de Ruby. O governo mexicano nunca chamou para depor Andy Baraza, o irmão de Sérgio, para depor sobre o caso de Marisela. E ele está preso no Texas, nos Estados Unidos, por roubo qualificado. Cerca de 10 mulheres são assassinadas por dia no México, e cerca de 97% dos feminicídios são impunes, sem nenhum autor ser responsabilizado pelos crimes que eles cometeram. Menos de 5% dos crimes em Juárez são investigados de acordo com os líderes cívicos locais que trabalham em uma mesa redonda de segurança. Registros obtidos pela Associated Press mostram que no ano de 2020, quando 2.600 pessoas foram mortas na cidade de Juárez, os promotores abriram 93 casos de homicídio e obtiveram 19 condenações apenas.
Em 2021, o número de homicídios ultrapassa 3 mil. Chihuahua, o estado do norte onde a cidade de Juárez fica localizada, foi um dos primeiros a adotar uma reforma judicial no México, passando por procedimentos fechados e escritos para julgamentos orais e um sistema que coloca o ônus da prova nos promotores. O que, claro, que gera uma indignação da população pela luta dos direitos das mulheres, e todos os anos várias feministas se reúnem na placa que foi colocada na frente do Palácio do Governo, onde Marighella foi morta, para protestar. E já se passaram 12 anos desde que Marighella foi assassinada, vai fazer 12 anos agora em dezembro de 2022, e nenhum andamento, a polícia e a Procuradoria-Geral considera o caso dela como finalizado. Como Marighella, são principalmente as mães das vítimas de feminicídio e as mães das desaparecidas que arriscam suas vidas para exigir justiça. E acho importante colocar aqui a luta das feministas, e que é sempre muito necessário, porque temos sempre que lembrar que é obrigação dos governos garantir o direito das mulheres e a proteção de seus cidadãos. E claro que queria colocar aqui uma instituição principalmente para as mulheres na cidade onde o crime de Ruby Marisol aconteceu. Elas exigem, junto com o direito das mulheres, que haja uma real investigação imparcial, exaustiva, do assassinato de Marighella, que permanece impune. Exigem uma investigação eficiente sobre as ações ou omissões que levaram a família de Marighella a solicitar asilo político nos Estados Unidos. E exigem que sejam implantadas todas as medidas necessárias para erradicar a violência contra as mulheres no México, conforme estabelecido nos tratados internacionais dos quais o México faz parte, principalmente a questão da alocação orçamentária suficiente. Então, eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para o Centro de Direitos Humanos das Mulheres do México, para quem tiver interesse em doar ou dar uma olhada para saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Antes de encerrarmos o episódio, que mais uma vez foi uma loucura de eventos que aconteceram até chegar à morte de Marighella Escobedo, acho importante deixar aqui a luta das feministas e o quanto foi impactante as ações de Marighella na luta delas. No México, como eu cheguei a comentar, é um país que 10 a 12 mulheres são assassinadas por média por dia. E de acordo com esse artigo científico sobre feminicídio no país, tem um crescimento de 137% de casos nos últimos 5 anos, o que faz com que a luta dos grupos feministas no país seja gigantesca. Infelizmente, a resposta do governo em relação às manifestações realizadas é bem agressiva. Toda vez que as feministas fazem alguma manifestação, e a maioria delas não são violentas, e mesmo assim, a polícia age com violência em relação a essas manifestantes. Os protestos são principalmente pelo fim da violência de gênero, que muitas vezes resulta na impunidade e também direitos igualitários. O abandono das instituições no atendimento desses crimes de ódio contra as mulheres, e é evidente, somente pelo caso de hoje de Ruby Marisol, infelizmente é uma de várias que não obtiveram justiça pelos assassinatos ou até mesmo em casos de estupros no México. As feministas mexicanas têm um discurso que, infelizmente, é uma triste realidade, que o governo mexicano não tem como sua prioridade, muito menos em garantir a segurança das mulheres e os direitos de mulheres têm como cidadãs. Outra coisa que é relatada nessa matéria é que o narcotráfico influencia muito nos casos de feminicídio e também o tráfico de mulheres, uma região que no México é considerada um intenso tráfico sexual de mulheres para a prostituição, independentemente da idade, e essa região é operada por 7 cartéis de crime organizado, e a polícia possui restrição de onde eles podem ir, e até mesmo, como chegou a acontecer no caso de Ruby, a polícia não pode ao menos investigar alguém que faz parte desses quartéis de crime organizado. O movimento feminista é cada vez mais forte no México, e eles sempre fazem manifestações no Dia das Mulheres todos os anos, como também quando há um caso chocante, como foi o de Ruby. Sendo então aí que entra o quão importante foi a luta de Marighella, e ainda é para o grupo dos feministas. Mesmo que a justiça não foi feita e Sérgio acabou sendo morto em um confronto com o exército, o simples fato de Ruby ter sido um julgamento e a sentença de Sérgio ter sido revogada foi um passo muito grande pela luta das tantas mulheres que não conseguiram nem ao menos ter um julgamento. É descrito que cada vez menos mulheres estão deixando de denunciar, e cada vez mais mulheres estão levantando a voz contra o assédio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu assisti esse documentário quando ele lançou, em 2020, e eu fiquei esperando alguém falar sobre ele e acabei não vendo muitas coisas sobre o caso.
A minha intenção não era trazer mais um caso de feminicídio, mas infelizmente nós nos deparamos com casos famosos ou não, que tem como principal foco o feminicídio, que é um assunto que ainda é uma triste realidade, como eu cheguei a comentar no episódio de Lovita. E ainda por cima, a gente viu a luta de uma mãe que usou a dor do luto para lutar não só por justiça para sua filha, mas por todas as mulheres do México, sendo um exemplo para todo mundo. Obrigada mais uma vez a todos que escutaram o podcast. Isso me deixa muito feliz e me motiva a continuar fazendo isso. A gente já chegou às 300 reproduções, o que é uma loucura. Mais uma vez, já falei isso umas 15 vezes, mas é uma loucura. Obrigada mais uma vez a todos que escutam. E a gente tem as nossas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter, é a Cravos e Crimes com E. A gente também está no Facebook e a gente também tem um site, está disponível no link das nossas redes sociais. E não se esqueçam de compartilhar, contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso ajuda o podcast a crescer. Também a gente tem um link de solicitação de caso vocês tenham algum caso que queiram que eu cubra no podcast. Mais uma vez, muito obrigada para quem estiver ouvindo. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.